É o que tem salvado o São Paulo nesse campeonato. Salvou contra o Botafogo, salvou contra o Atlético Mineiro e dessa vez ele garantiu os 3 pontos que, enfim, chegaram. Um bom goleiro, né? Vamos combinar, um bom goleiro, Rafael. Agora, vamos falar do Ferreirinha, aí você já retoma, Bubu. Olha os números do Ferreirinha nos últimos 4 jogos. Seria a maldição do nosso amigo Neto, que falou que ele não ia marcar de jeito nenhum 10 gols no ano. De lá pra cá ele já fez 5 gols, ó. Deve ter de jogador agora pedindo, Neto, joga uma zica em mim. Tira a bênção. Ó, A bênção primeiro em tudo reversa. ali no time do São Paulo. Uma assistência, 45 minutos para participar de gol, 7 chances criadas, 11 finalizações, 6 finalizações certas, 13 dribles completados. Quer dizer, é um novo Ferreirinha que a gente está vendo, né? A maldição do Neto. Ele falou que vai o quê? Que vai aparecer de tanga Cueca. de De sunga, né? de oncinha. Isso. Neto, tamo junto aí, hein? Boa sorte. Pelo jeito vai ter que aparecer um dia desses de tanga. Bom, bem servido sem Calheri, artilheiro do São Paulo em 2025. O André Silva com 7, deixou dele hoje. O Ferreirinha também deixou dele, foi a 5. O Calheri tem 3, Luciano 3 e Lucas Moura 3. Lucas Moura que faz falta para esse São Paulo. E aí, ô Bubu? Mas deixa eu dar boa noite pro Fábio Luciano. Daqui a pouco você fala mais do futuro de Zubeldia, que você vinha falando ali, como é importante pro técnico essa vitória. Para muita gente, com um elenco muito curto, né? E achou um novo Ferreirinha. Agora acha um novo protagonista, né? Boa noite a você, ao Bubu, a Mari, boa noite a todos. Feliz Páscoa a todos, né? Que seja um domingo muito especial para todas as famílias do Brasil. E é isso, São Paulo hoje tem um novo protagonista, né? São Paulo que em muitos momentos teve o Lucas como protagonista, que teve o Oscar como um possível protagonista, né? Antes da lesão, que tem no Calheri uma figura importante, mas hoje tem o Ferreirinha como seu principal jogador, o jogador que traz confiança para o time, que incendeia a arquibancada, né? Então, assim, o Ferreirinha tem esse poder hoje, quando a bola está chegando nos pés dele, a arquibancada já se movimenta de uma outra forma, imaginando que vai sair dali uma boa jogada. E o lateral, o zagueiro também. A preocupação, né, chama muito a atenção dos zagueiros, dos laterais, do lateral que marca do lado dele. Isso abre espaço. A confiança que ele está, né? Isso conta muito no futebol. Conta muito, está sendo muito importante para o São Paulo. É um jogador que, enfim, que dentro do campo conseguiu construir essa confiança, foi muito cobrado em muitos momentos, né? Foi reserva do São Paulo, mas que hoje é um jogador importante. Destaque para o Ferreirinha e para essa molecada também, né? Para o Alves, para o Ferreira, que jogou do lado direito, porque é uma molecada mesmo, 18, 19, 20 anos, mas que para o jogo de hoje, principalmente por primeiro tempo, Edu, foram muito importantes, porque trouxeram essa sensação de pressão no adversário, de intensidade de jogo, mudança de direção e posicionamento, né? Então, o São Paulo teve no primeiro tempo jogadores que se movimentavam muito, isso criou muita dificuldade para o sistema defensivo do Santos. E aí, no segundo tempo, sim, o que já foi falado pelo Bubu, pela Mari, o São Paulo, né, caindo nos mesmos erros, né? Um time que vai perdendo intensidade, um time que vai dando espaço para o adversário, um time que, para o torcedor, talvez as modificações não surtam o efeito que o torcedor da arquibancada gostaria de ver, porque parece que são substituições que chamam o adversário para o seu campo. O Santos teve essa possibilidade no segundo tempo. Mas, assim, eu vi uma entrevista do Zubeldia antes de começar a partida, e assim, o competir para o São Paulo hoje é a vitória. Eu acho que é o mais importante, é o São Paulo conseguir a sua primeira vitória no campeonato, o São Paulo... Num clássico, isso, né? em um clássico, né, que é um clássico importante para o cenário estadual aqui contra o Santos. Eu acho que tira, não a total pressão em cima do Zubeldia, mas tira um pouco essa pressão, traz confiança para o elenco e é uma vitória importante. Aliás, vem aí Libertadores, né? Jogo importante, você vai ver com a gente na quarta-feira, Libertad em São Paulo, aqui na ESPN. Aliás, cardápio cheio, todos os times do Rio, os grandes, 4 na Sul-Americana e lá na Libertadores, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, você vai ver aqui essa semana, só para dar um convitinho aí. São Paulo, então, e Libertad na quarta-feira. Ô, Rodrigo, e por que o São Paulo está cansando no segundo tempo? O que está acontecendo? Porque hoje não levou o empate, mas podia ter levado. E se leva, ia ser um inferno, porque ia ser o 5º jogo, o 5º empate no Brasileirão. E nesses empates, quase sempre o São Paulo saindo na frente. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Botafogo, na Libertadores foi contra o Aliança. Muita gente já estava comparando o jogo do Aliança, que o São Paulo fez 2-0, parecia que estava resolvido, talvez poderia pintar uma goleada. E o cenário, quando o Santos faz 2-1 lá, começa aquela preocupação. Quando
o time começa a ceder muito resultado assim, cai de desempenho no segundo tempo, normalmente tem 3 explicações, 3 possíveis explicações. Uma é física. O time sente fisicamente, os jogadores cansam e aí acabam cedendo o empate. Outra é psicológico, né? Aquela coisa do time que está desesperado, está lá numa sequência ruim, então perde o controle. Né? E a outra é tática. Muitas vezes, técnicos são cobrados, e o Zubeldia estava sendo cobrado por isso. Recua o time, faz uma alteração. Então, aquela famosa alteração contra o Aliança, que saiu o Ferreirinha saiu por questão física. Né? Então, a saída dele, agora o resto do time, o comportamento, passa pela mão do treinador. Se o treinador está no primeiro tempo voando, atacando, amassando o adversário, mérito do treinador. Segundo tempo, recua o time, põe todo mundo lá atrás para ficar rifando a bola para qualquer lado, também tem o dedo do treinador. Então, o Zubeldia, acho que ainda precisa lidar melhor com algumas situações, né? Com alguns jogos que o São Paulo vem na conta do chá. Vocês estão destacando com razão o Ferreirinha. Para mim, o São Paulo tem 2 protagonistas. Porque você elogiar o ponta esquerda que está fazendo gol, começou a fazer gol do nada. Eu entendo as críticas do Neto, talvez, claro, pelo jeito dele, ele acabou passando um pouco do limite, talvez, ali, com a brincadeira, com a provocação. Mas o Ferreirinha sempre foi um jogador de velocidade, que gosta de 1 contra 1, que vai para cima, tem confiança para isso, mas conclui muito mal as jogadas. Era o grande problema dele. Então, finalizava muito errado, ou era para finalizar e ele passava a bola, ou era para passar a bola e ele finalizava. A cobrança no Grêmio só não foi maior porque o Soares ofuscou todo o ano de 2023, né, em relação a isso. Então, assim, às vezes ele tinha uma intenção boa e executava mal. Então, assim, ele concluía... Por isso que o número de gols dele era muito baixo. Talvez o pessoal não vai lembrar, o melhor momento, talvez, do Zubeldia no São Paulo no ano passado foi quando o Ferreirinha era destaque. Sim. Porque o São Paulo, já de muito tempo, é um time de posse. É um time que gosta de ter a bola, de envolver o adversário com calma, com paciência. Era assim com o Rogério, era um pouco com o Dorival, né? E com o Zubeldia também pelas características do elenco. O São Paulo nunca teve muito jogador de beirada, de velocidade. Tanto que o Caio Paulista, quando era do São Paulo, virou um avião pelo lado esquerdo, porque era ele, o único cara que ia para 1 contra 1, driblava, era ele. Quando o Lucas chegou no começo, foi um achado, um cara que pega a bola e vai para cima. O Ferreirinha hoje é esse cara do São Paulo. Sem o Lucas, é ele que dá a bola para ele, quem vai pegar a bola e partir para cima é ele. Só que ele concluía mal as jogadas, e isso inverteu agora. Eu não sei se ele fez algum trabalho, eu sei que ele fez a harmonização facial, né? Teve isso? A autoestima é tudo. Aliás, eu também. reparei, seu cabelo tá um pouco diferente. Eu não sei se você tá tentando buscar uma fórmula Ferreirinha aí. Eu fiz a harmonização capilar. Então, Autoestima é tudo. Então, eu sei que ele deu um trato no visual ali e não sei se ele melhorou a finalização no treinamento, começou a se aplicar mais ou se concentrar. Então, ele tá com uma eficácia, como gosta de dizer Abel Ferreira e tanta gente, né? Um aproveitamento melhor. Só que tem um outro cara que está salvando o São Paulo, que é o Rafael. O Rafael fez um gol hoje. O São Paulo ganhou hoje, muito por conta do Rafael. O São Paulo empatou com o Botafogo, muito pelo Rafael. O São Paulo empatou com o Galo, muito pelo Rafael. Quer dizer, o São Paulo está fora da zona do rebaixamento hoje, vamos falar a verdade, muito porque o seu goleiro fez milagres. Assim. Ele já teve bons momentos, mas ele está num momento mágico, encantado. E quando um goleiro é tão exigido... Né? É sinal que tem algum problema no time, as coisas não estão indo muito bem. Mas no primeiro tempo ele não participa tanto, mas no segundo tempo ele tem que salvar o time, é porque alguma coisa está errada. O time tem uma boa margem de melhora. E é claro, quando chegarem ou voltarem, né, alguns jogadores importantes, a tendência é que o São Paulo evolua melhore. A gente está falando de Lucas e Oscar, né? São 2 jogadores que realmente mudam qualquer time. Mário, eu quero te ouvir sobre os garotos. Você destacou muito bem aí a molecada que era da Copa São Paulo. Engraçado que o Rian Francisco tinha muito espaço também, né? Ficou no banco de reservas, hoje acabou não entrando, né? Mas a gente volta ao tema. Vamos lá para o Morumbi agora, ao vivo, com o repórter Vinícius Nicoletti, para falar do Clássico Sansão. 2-1 para o São Paulo. O Santos, num novo embalo no Campeonato Brasileiro, porque venceu bem o Atlético Mineiro, né? Parece que realmente encontrou ali um caminho, depois da demissão do Caixinha, mas com o César Sampaio no comando, veio com mais garra, com mais vontade. Hoje não deu para vencer o São Paulo, graças ao Rafael, como destacou também aqui o Rodrigo Bueno. Como foi o clima aí no Morumbi? Conta pra gente, Vinícius. Mais 52 mil pessoas, né? Boa noite.
É isso aí, Edu. Abraço para você, abraço para todos os companheiros. Estamos aqui na zona mista. Daqui a pouco vão passar os jogadores do Santos e também do São Paulo. Como você disse aí, domingo de Páscoa, mais de 52 mil torcedores aqui no Morumbi. Do lado do Santos, como você destacou, é o segundo jogo sob o comando do técnico interino, auxiliar interino do clube, né, o César Sampaio, que inclusive está sendo avaliado pela diretoria do Santos. Pode ser que continue aí pelo menos até o meio do ano, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, até a parada para o Mundial de Clubes. Então a diretoria do... E contra o Atlético Mineiro, eu até falei, Mari, jogou com a faca entre os dentes. Realmente precisava daquele placar. E hoje, no primeiro tempo em especial, e ele começa falando sobre isso, né? Sobre o empenho ali um pouco menor do que se esperava do Santos. Tem a ver isso também, mas ele destacou o poder de reação para o segundo tempo, né? Sim, eu acho que é importante, assim, a gente... Chega a ser comum, né? O time, ele dá uma resposta no jogo quase que imediato da queda de algum treinador, tem de fato ali alguma resposta. O Santos apresentou contra o Atlético Mineiro, uma resposta importante mesmo, né? Sendo o jogo que marcou mais uma lesão do Neymar, mas... tem muita coisa para melhorar e ele termina falando sobre o sistema defensivo do Santos, né? Que começa lá na frente, que começa essa cadeia que estoura muito lá atrás e expõe muito uma fragilidade que é, de fato, a defesa santista. Tanto que no segundo tempo, quando ele fala que o time, o Nicolete trouxe, né? Ele reposiciona alguns jogadores ali, ele fecha um pouco mais, o Gil gruda no Lucas Ferreira ali pela direita, ele praticamente não consegue mais criar nada por ali, então ele reposiciona algumas peças, mas se a gente vê ainda dentro de um contexto, o Santos finalizou quase 3 vezes mais que o São Paulo, mas o número de finalizações certas acabou ficando igual, então foi 3 para cada lado. A gente viu que ali acontece de fato, né? Uma pressão muito forte no segundo tempo, principalmente do meio do segundo tempo para frente, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Ele muda alguns jogadores. Eu acho que o Santos está nesse processo de tentar encontrar alguma qualidade sem o seu principal jogador, de entender que talvez não vai poder contar com o seu principal jogador para você ter uma sequência, uma regularidade num campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Vai passar a avaliação do Sampaio, né, se ele fica no comando ou não, mas o treinador que chegar ao Santos, ele vai precisar pensar num sistema defensivo para a intensidade do futebol brasileiro, porque você perde jogos já no primeiro tempo. O Santos perdeu o jogo de hoje por conta do primeiro tempo de São Paulo. Ô Fabião, e você vê alguma possibilidade do César Sampaio ser efetivado? Então, Edu, assim, a gente sabe que o Sampaio conhece muito de bola, né? O cara que, enfim... currículo como atleta, até como profissional após, né, a carreira ser encerrada, porque o Sampaio trabalhou em todas as funções, né? Ele foi de presidente de clube empresa, né, a diretor, a coordenador, auxiliar técnico, trabalhou muito tempo com o Tite também nessa função, trabalhou com a gente aqui também na ESPN. Então, assim, era sempre uma aula que o Sampaio nos dava com relação ao futebol. E, enfim, eu acho que não é o nome que o Santos deve manter até o final do campeonato. Eu acho que o Sampaio ele tem muito a acrescentar para o time, mas talvez em uma outra função, principalmente nesse momento. Eu vejo mais o Santos contratando um profissional e o Sampaio sendo esse apoio, né? Esse jeito dele, técnica. Mais tranquilo, pelo menos aparentemente mais tranquilo, o cara mais sereno. Sim. Isso pode ser ruim para ele na profissão de treinador? Então, Edu, eu acho que não é isso que vai o impedir de ser um treinador de sucesso, se esse for o desejo dele. Eu acho que ainda não é o momento. Eu acho que é uma transição até para ele mesmo, né? Porque a gente em nenhum momento viu o Sampaio e olhou para o Sampaio como um treinador de futebol. Ele sempre deixou muito claro essa função de auxiliar técnico, de estar ao lado de um treinador mais renomado, enfim, com mais currículo. Eu acho que a leitura dele foi perfeita com relação ao que ele viu do jogo, né? Ele fez modificações importantes para o Santos também, porque ele trouxe um homem a mais ali, mesmo sem mudar a peça, mas trouxe um homem a mais para completar ali esse sistema de marcação, até pela movimentação do Ferreirinha, do André Silva, que eram jogadores que saíam da posição. Por exemplo, o André ele sai do camisa 9 para dar um passo fora da área para abrir um espaço. O Ferreirinha ele sai, por exemplo, do lado esquerdo para fazer movimentações pelo meio campo, assim como o Alves também, o menino, existia essa troca de posição. Então ele sentiu que o Santos tinha qualidade no meio campo, mas pouca potência de marcação. Ele fez algumas correções que no segundo tempo, por exemplo, surtiram mais efeito. Mas eu acho que é isso. Eu acho que todo o respeito ao Sampaio, é um conhecedor de futebol, mas assim, eu vejo o Santos buscando um profissional e tendo o Sampaio como apoio de comissão técnica. Eu acho que essa função ele faz muito bem feito. Prova disso foi o que ele fez aí com outros treinadores.
Então é isso, né, galera? Primeira vitória seguida. Primeira vitória do São Paulo, né, no campeonato, né? Vindo de 4 empates aí. Agora vence o jogo contra o Santos no sufoco, no finalzinho ali. Mas o time todo remendado, como eu falei pra vocês. Era no gogó da torcida, era apoiando, que a gente ia conseguir esse resultado aí. Então conseguimos, né, esse resultado. E agora vai ter um pouquinho mais de descanso aí. Quem sabe o Arboleda hoje foi poupado, né? Que sentiu. Né? Então, pô, quando o Santos fez aquele gol de pênalti ali, cara, eu falei, até pensei, quer saber, vai ser empate de novo, não é possível, tá? Meu time segurou 7 pontos aí, muito importante esses 3 pontos do São Paulo na tabela, 7 pontos aí. Em casa tem que fazer os pontos, né? Então, cara, agora vamos pelo copo cheio, né? 4 empates e uma vitória, né? Essa vitória dá um respiro pro time, acho que o time vai entrar mais confiante no próximo jogo com essa vitória. A vitória vai dar confiança no clássico, 50 mil torcedor. Então, bom, Rafael agarrou a bola dos 3 pontos, o Ferreirinha jogando muito, o menino da base entrou, o camisa 10 lá, o Matheus Alves encontrou o André, o time todo jogou bem e ótima vitória aí, excelente vitória aí. Comenta aí o que você achou do jogo de hoje, né? Mas pra mim o alívio é dar dos 3 pontos, o alívio dos 3 pontos e é isso, cara. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí se você tá feliz com a vitória do Tricolor aí. 7 pontinhos na tabela aí, dá um respiro aí, né? Pra ficar mais tranquilo, um final de semana mais de boa. Feliz Páscoa a todos aí, valeu? É nóis!